E aí família, meu nome é Ramon. E aí família, Pastor Murilo aqui. Hoje nós estamos aqui para bater um papo, porque por conta desse momento a igreja presencial estará fechada e nós somos solidários a todos aqueles que perderam seus parentes ou então se encontram em uma situação delicada de saúde. E nós queremos hoje apresentar para vocês talvez algumas estratégias para você manter a mesma chama acesa dentro da sua casa, sabe? Nós sabemos que o Espírito Santo ele habita em todos os lugares, ele é onipresente, ele está aqui na igreja, ele vai estar na sua casa, só que eu acredito que nós podemos aderir a algumas coisas para fazer com que o Espírito flua de uma maneira mais saudável. Exatamente, eu acho que o ambiente da igreja ele nos leva a uma atmosfera, né? Mas no momento onde a gente não pode estar aqui juntos nesse ambiente que nos traz essa atmosfera do Espírito Santo, nós sabemos que ele que habita dentro de nós, mas precisamos ser intencionais em algumas coisas para que isso realmente aconteça também nos nossos lares. É verdade, né? E assim, nós entendemos o momento, mas o que nós precisamos deixar claro para as pessoas também é que Deus pede para que nós tenhamos comunhão com outras pessoas, porque hoje o que acontece, as pessoas têm se sentido muito confortável dentro das suas casas e têm deixado de lado a presença, de vir de forma presencial aos cultos. Nós sabemos que agora talvez não seja o momento, mas isso em algum ponto vai ter que voltar, porque nós fomos criados para relacionamentos. Exatamente. Glória a Deus porque nós também temos a tecnologia. Exato. Né? E a tecnologia nos viabiliza hoje. Se a gente voltasse aí 10, 15 anos atrás, talvez nesse momento não teríamos culto, né? Estaria cada um nas suas casas. Mas a tecnologia nos viabiliza isso, mas da mesma forma, como o pastor Ramon comentou, é muito importante que a gente exerça essa comunhão. Em algum momento ela vai voltar e essas pessoas estão cada vez mais precisando de pessoas que falem do Evangelho, pessoas que tenham uma palavra de esperança para elas. O que eu acredito é que hoje nós vivemos um novo tempo. Sim. É uma nova igreja, né? Então, eu até conversando com um pastor de uma igreja dos Estados Unidos, ele me falou: Ramon, hoje a igreja é uma outra igreja. Aqueles membros que vinham e se acostumaram com online não vêm mais. Isso é muito triste, mas em contrapartida nós estamos conquistando novas pessoas, essas pessoas estão vindo, estão se engajando. Então assim, o que eu quero deixar para vocês do fundo do meu coração aqui é que não deixem de vir presencialmente quando vocês puderem, sabe? É importante que vocês entendam a força do corpo de Deus, porque existem situações que o online não vai resolver. Tete a tete, a conversa, a comunhão com as pessoas. Nós sabemos também, se você vem aqui na igreja, cara, a gente pede, não se abrace, não formem grupos de conversa, mas como é bom vir aqui, olhar para o lado e ver pessoas. Sim. Né? Ver pessoas diferentes, né? Porque hoje a rotina ela tá tão intensa dentro de casa, as pessoas têm que trabalhar dentro de casa, os filhos ficam dentro de casa e, cara, sair às vezes, respirar uma coisa nova com pessoas diferentes é muito saudável. Exatamente. Mas eu também queria colocar para vocês alguns pontos importantes, né? Considerando então que estamos nesse momento, né, onde a igreja está se solidarizando com a sociedade, onde nós ficaremos aqui algumas semanas sem o culto presencial, é importante que vocês prestem um pouco de atenção em como vocês vão manter essa chama acesa, como vocês vão manter a espiritualidade e como vocês vão manter a sua comunhão com Deus. Né? É muito importante quando você está dentro da sua casa que você seja muito intencional nas coisas. Né? Exato. Eu acho que diferente de quando você vem para a igreja, onde você muitas vezes é levado a adorar, você é levado por aquela atmosfera, dentro da nossa casa não, a gente tem ali um mar de distrações. Exato. Que podem fazer com que a gente não aproveite o mover do Espírito que acontece também de maneira online. Exato, aqui na igreja a atmosfera é incrível, né? Porque existe uma preparação espiritual das pessoas que estão trabalhando para o culto, existe a preparação do louvor, existe a preparação da diaconia, do staff. Dentro da sua casa, essa preparação é você. Você vai ter que preparar esse ambiente para que seja um ambiente de adoração com menos distração. Então, até na escola do meu filho, por exemplo, por mais que ele esteja fazendo aula online, a escola pede, crie uma rotina.
sabe? Faça com que ele vista o uniforme, faça com que ele entenda que isso faz parte da aula dele. Então tá de uniforme vai fazer com que ele se sinta mais engajado na aula. E eu acho que na igreja é a mesma coisa. E eu não tô aqui falando, olha, se você assistir o culto de pijama, você tá em pecado. Não, de forma nenhuma, mas talvez para você se sentir parte do corpo, se sentir parte presente, participante de fato do culto, talvez seja legal você acordar, tomar um banho, tomar o seu café, ter o seu tempo com a sua família de devocional e na hora do culto você tá ali, sabe, se entregando verdadeiramente, não preocupado com a comida que você tem que fazer pro almoço, não preocupado com as contas que você tem que pagar no dia de amanhã, mas eu acho que você criar uma rotina nessa semana é fundamental para que você realmente sinta a presença do Espírito Santo. Exatamente. Então, é que você busque a presença dele, né? Exato. Eu acho que desde o momento que a gente acorda e a gente vai seguir a rotina como se você viesse para a igreja, mas que você está fazendo essa igreja dentro da sua casa, que você consiga mantê-la, ter um momento de devocional e no momento do culto, assim como é aqui no presencial, que você sente e você deixe o seu celular de lado, né, e você consiga efetivamente prestar atenção, consiga deixar com que o Espírito Santo esteja forte e aceso dentro de você. Isso, e eu acho que não somente, por exemplo, o louvor, ficar sentado assistindo, não, cara, levanta, sabe, adora a Deus, levanta suas mãos, se ajoelhe, se proste, talvez seja 1h30 ali de uma adoração e de um aprendizado único que pode mudar a sua vida, mas esse ambiente quem tem que criar é você, é simplesmente você e a sua família. Então saiba disso, na hora do culto, na hora do louvor, louve a Deus, sabe, não simplesmente assista como se fosse uma apresentação de uma banda, não, adore ao Senhor de verdade. Mas a gente vai estar nas nossas casas e uma das coisas mais importantes que a palavra fala, né, Ramon, é a questão da comunhão. Né? Eu acho que isso é algo incrível que a gente tem aqui dentro da nossa igreja. A gente costuma chamar todos de família, a gente sempre tem esse carinho especial pelas pessoas. Né? Como que a gente consegue manter isso? Mesmo fazendo o culto na nossa casa, no momento onde a gente não pode encontrar as pessoas, não pode ficar se abraçando, se beijando, conversando, né? Muito próximo. É importante que a gente também consiga se manter em comunhão, mesmo não estando aqui. Exato, Infelizmente nós não podemos estar presencialmente, nós não podemos nos abraçar, nós não podemos muitas vezes fazer aquilo que nós já tínhamos como rotina e que era uma delícia. O brasileiro é assim, né? O brasileiro é caloroso, né? Mas uma forma de você ainda estar em comunhão, independente da situação, onde quer que você esteja, demonstre preocupação com as pessoas, sabe? Demonstre preocupação através de uma oração, de uma ligação, sabe? Sabe aquela pessoa que talvez você saiba que talvez não esteja se sentindo tão bem por conta desse isolamento? Ligue para ela, converse com ela, ore com ela, sabe? Deixa ela falar, seja um bom ouvinte. É isso aí. Né? Nós costumamos dizer que Deus deu 2 ouvidos e uma boca para você ouvir mais e falar um pouco menos. Então, ouça mais as pessoas, sabe? Valide o sentimento. É um momento muito delicado para as pessoas e as pessoas precisam de cuidado. Exatamente. Eu acho que também nesse momento, graças a Deus mais uma vez pela tecnologia. Exato. Hoje nós temos diversas plataformas onde as pessoas podem se comunicar e eu sei que muitos de vocês também têm aí os seus grupos que vocês se falam e tudo mais. É importante sim que no momento do culto você esteja focado no culto, mas que você possa usar esse grupo também como um momento de comunhão. Sim. Né? Que vocês possam trocar experiências, que vocês possam falar das coisas de Deus, né? Sempre um tentando cuidar do outro e fazer o melhor para o outro. E aí uma coisa que eu acho legal a gente frisar aqui é que o que Satanás não pode tocar, ele cria distrações. Então, por exemplo, Satanás não pode tocar numa ministração que está sendo feita aqui em cima, mas ele pode gerar distrações e colocar ali distrações e obstáculos para que você perca o foco. Então, por exemplo, o chat do YouTube ele é uma bênção, mas talvez na hora ali do culto, da palavra, do louvor, cara, seja o tempo de você se acalmar o seu coração e estar 100% focado naquele momento, sabe? Não simplesmente ficar ali, olha, eu preciso de oração, nós entendemos, nós respeitamos, nós validamos, mas existe uma área dentro do nosso aplicativo onde você pode colocar o seu pedido de oração e eu te garanto que ele vai ser atendido. Nós vamos orar por você porque esse é um compromisso que nós temos com a igreja. Então, assim, é legal estar ali, estar conversando, mas cuidado para isso não gerar uma distração. Não tem problema na sua casa você escrever amém, glória a Deus, mas se sabe, manifestar, né? se manifestar, mas
aquele não pode ser um bate-papo. Cara, e aí, como é que você tá? Me conta da sua vida, sabe? Esteja focado na adoração. Se essa ferramenta é uma ferramenta para que você se expresse, simplesmente se expresse. Aqui no culto você vem aqui, você levanta a sua mão, você fala glória a Deus. Aí você não fala glória a Deus porque essa palavra falou comigo, e aí você levanta do seu lugar e começa ali a ter um discurso. Não, você simplesmente se expressa. Exatamente. E se você sente que o chat tem sido uma distração para você, cara, o YouTube tem lá como uma funcionalidade você desativá-lo. Né? Então, que a gente tenha a clareza de que o mais importante é que a gente ouça a palavra, que o mais importante é que a gente entenda o que o Espírito quer falar conosco com aquela palavra. Né? Então, se tem algo que está te tirando a distração, que você tire aquela distração, né? Que o mais importante seja mantido, que é a palavra de Deus. Eu acho que eu até posso dar um exemplo prático aqui. Eu tive uma reunião do meu filho semana passada, online. E ali, conforme a professora foi falando, a diretora foi falando, tinha coisas que ela falou que eu tive dúvida. E aí eu comecei a escrever e pensando naquilo que eu estava escrevendo, eu perdi um monte de ponto que ela falou. Então, assim, isso foi uma distração. Exatamente. Porque eu perdi muitas coisas do que ela falou para tentar colocar a minha ideia ali na palavra. Ali na onde eu estava escrevendo, sendo que eu poderia ter esperado e poderia ter perguntado depois. Então, só toma cuidado para que isso não seja uma distração e faça você perder, tipo, a palavra por completo, né? Exatamente. Eu acho que um outro ponto importante é a questão da evangelização, né? Sim. Aqui a gente tem os visitantes que chegam, né? E aí a gente tem a oportunidade de conversar com essas pessoas, trazer muitas vezes pessoas que não conhecem a Jesus. E como que a gente faz isso de casa? Né? Eu acho que a igreja também tem criado diversos mecanismos para que a gente consiga tanto evangelizar quanto mesmo discipular, manter, né, o discipulado, a mentoria, né, como a gente tem falado tanto. A gente tem algumas ferramentas para que você esteja atendido em todas as suas áreas. Né? Então a gente tem ferramenta para o culto, a gente tem ferramenta para que você possa interagir com as pessoas e a gente tem ferramenta também para que você possa ser discipulado num tempo onde a gente precisa estar um pouco mais afastado. É isso aí. Só para finalizar aqui, não esteja tão confortável no seu sofá, que assim que você se sentir à vontade para vir e seguro para vir, venha presencialmente. É importante que você saiba disso. A igreja se faz presencialmente também e não somente online. Deus abençoe.
Boa noite, que alegria começarmos mais uma reunião do Reviva, hoje de forma diferente, totalmente online, em função do momento que nós estamos vivendo, da pandemia, estamos impedidos de fazer a reunião híbrida, como estávamos fazendo, presencial e online, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar o seu coração, aí de casa, de onde você estiver, portanto, se abra, se coloque na brecha como um solo fértil que vai receber uma boa semente e eu tenho certeza que ela vai frutificar na sua vida segundo o propósito que o Senhor preparou para esse dia. Quero começar fazendo uma oração contigo. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse encontro, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, te agradecemos pela provisão que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, te agradecemos por sua provisão. Pedimos agora, Espírito Santo, toca, fala conosco, que o Senhor esteja, ó Deus, conforme nós sempre pedimos, nos confortando, nos confrontando, de acordo com aquilo que é a nossa necessidade nesse momento. E que absolutamente ninguém, a começar em mim, saia desse encontro, dessa reunião, da mesma forma que chegou, mas que possamos, ó Deus, ser aperfeiçoados, para cada vez mais nos aproximarmos da estatura do varão perfeito que é Cristo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos pela fé, em nome de Jesus, amém e amém. Para você que pode estar chegando agora e nunca participou de uma reunião do Reviva, o Reviva é um grupo de apoio, é um ministério que consiste num grupo de apoio, um grupo de acolhimento a pessoas que estejam sofrendo com qualquer tipo de vício, de compulsividade, de dependência. Então pode ser, pessoas que sofram com a dependência química, os codependentes também, nós também damos suporte aos familiares dessas pessoas. Então nós nos reunimos todas as quintas-feiras, às 20 horas, dessa vez não estamos reunidos neste momento, mas na segunda parte da reunião estaremos, você já vai entender, e sempre temos um momento de reflexão na palavra, um momento de louvor. Hoje nós, excepcionalmente, não teremos, e depois, o terceiro momento da nossa reunião é a partilha de sentimentos, onde nós nos reunimos, onde nós podemos abrir o nosso coração, expor aquilo que nós estamos passando, e o Espírito Santo sempre está nos guiando, sempre nos dá uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação, e simples fato de poder abrir o nosso coração, isso já faz toda a diferença. Então, eu quero te estimular, te convidar a participar, e se você conhece alguém que esteja sofrendo com uma dessas questões que eu coloquei aqui, também convide para participar, dá tempo hoje ainda, manda o link aí por WhatsApp, faça contato com a pessoa, e eu tenho certeza que ela será muito abençoada, assim como você também. E se você é essa pessoa, seja muito bem-vindo. O nosso lema, conforme está aqui na minha camiseta, é que juntos fica mais fácil, e juntos, primeiramente, com o Pai, mas também nesse expediente que Ele deixou aqui, que é a comunhão, que é a forma como o amor dEle mais se manifesta nas nossas vidas, um suportando ao outro em amor, como diz a palavra. Dessa forma, de fato, fica mais fácil e possível de enfrentar essas questões. Quero trazer uma reflexão hoje sobre algo que é fundamental para a nossa caminhada cristã, sobre algo que é fundamental na nossa comunicação com Deus, e algo que, sobretudo nos dias em que nós estamos vivendo, nos fortalece, nos traz um ânimo, e sempre, em qualquer momento, nos aproxima de Deus, que é a oração. O Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 7, Jesus deixa registrado ali que quando nós pedimos, quando nós batemos, quando nós nos aproximamos dEle, Ele sempre traz a resposta. A palavra, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, deixa muito claro que quando nós nos aproximamos de Deus em oração, Ele está com o ouvido atento, Ele está disposto a dar a resposta que nós estamos buscando. Claro que existem algumas condições, nós temos que ter os nossos pedidos alinhados com a palavra de Deus. Tiago, deixa isso registrado, muitas vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal, mas Jesus nos estimula. Ele diz,
para nós pedirmos, para nós nos aproximarmos dele em oração, que ele ouve, que ele está atento ao nosso pedido. E nada melhor, né, para falar sobre oração do que o modelo que o próprio mestre nos deixou. Ele, quando nos ensina a orar, e aí essa oração está ali no meio do Sermão do Monte, a oração que ficou mundialmente conhecida como a oração do Pai Nosso. Primeiro ele combate a oração daqueles que faziam de maneira religiosa, para se aparecer, né, para se autopromover na sociedade. Então Jesus condena, né, quando as pessoas faziam orações em voz alta dentro da sinagoga, usando palavras bonitas, usando toda a sua erudição ali para chamar a atenção das pessoas que estavam no seu entorno, também daqueles que iam em praça pública e faziam o mesmo. E também ele condena, né, a oração feita com vãs repetições. E ele diz: e quando fordes orar, faça assim. E essa oração está registrada lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versos de 9 a 13. E nós vamos meditar aqui, ponto a ponto, nessa oração que foi feita pelo próprio Jesus e nos serve de modelo. E aí eu digo não só de oração, mas um modelo de caminhada cristã mesmo, e que você possa receber essas verdades e que elas possam, em nome de Jesus, se transformar em guia, em rema na sua vida, para que tudo te vá bem. E a oração começa da seguinte forma: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira declaração, eu entendo que é uma declaração de fé. É uma declaração que é fundamental para aqueles que estão na caminhada cristã, para aqueles que estão buscando a Deus, que isso seja reafirmado na sua vida todos os dias. Crer que existe um Pai, um Deus que é o seu Pai, que está no céu, que te criou, que te fez a imagem e semelhança dele. Pode parecer algo óbvio, né, essa afirmação, mas a todo momento, Satanás quer roubar essa verdade das nossas vidas. E principalmente quando nós estamos passando por algum tipo de dificuldade, como nós agora, como sociedade, estamos vivendo. Quantas pessoas já chegaram a mim, eu tenho certeza que é a você, e talvez você também tenha feito essa inquirição: aonde está Deus diante dessa situação que nós estamos vivendo? Aonde está Deus que não impediu que esse vírus chegasse em todo o planeta a ponto de se tornar uma pandemia? Deus continua no mesmo lugar de sempre, e Ele continua soberano sobre absolutamente todas as coisas. E tudo o que acontece aqui, sim, está debaixo da permissão dEle. Mas, se tudo isso, né, está acontecendo, foi também porque Ele estabeleceu algo que Ele não quebra, que é a nossa possibilidade de decidirmos, né, de tomarmos as nossas próprias decisões, e nós conhecemos como livre-arbítrio. De alguma forma, por ingerência do homem, né, esse caos todo foi estabelecido. E graças a Deus, porque mesmo diante dessas circunstâncias, nós estamos de pé. Sim, muitas pessoas infelizmente se foram, muitas pessoas nesse momento estão acometidas dessa doença, e nós clamamos para que Jeová Rafa, o Deus que cura, toque na vida dessas pessoas. E nesse momento eu quero pedir em especial pela vida da Cris, das duas Cris aqui do Reviva, a Almeida e a Bonelli, que a cura do Senhor alcance a vida de vocês, em nome de Jesus, assim como já aconteceu com o Cauê, assim como já aconteceu com o Carlinhos Leite, com a Iracema, mas que em nome de Jesus, nenhuma circunstância, nenhum problema. Jesus disse que nós teríamos aflições nesse mundo, mas para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então existe sim um Pai que está no céu. Essa é uma declaração de fé. Lá em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. O Senhor é o seu galardoador. Quando nós cremos nessa verdade, quando nós verdadeiramente
andamos dessa forma, Ele se torna o nosso galardoador e nós temos que caminhar por fé em todo o tempo, o agradando em nome de Jesus. Próximo tópico aqui é santificado seja o teu nome. Santificado significa separado. Santificado significa que nós reservamos na nossa vida um lugar de honra para Ele. E a palavra diz, quando Jesus resume os mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Deus tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Muitas vezes, nós simplesmente nos aproximamos de Deus para conseguir algo que nós estamos almejando, para simplesmente recebermos as bênçãos que Ele tem reservado para nós. E Ele tem de fato, mas a nossa motivação não pode ser essa. Ele é o Deus da bênção, e nós temos que colocá-lo em primeiro lugar, e não colocar as bênçãos, aquilo que nós queremos alcançar através dele, em primeiro lugar nas nossas vidas. A palavra diz lá, no Evangelho de Mateus, né, nesse mesmo capítulo, no verso 33, no capítulo 6, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, aliás, o texto diz, estas coisas, e diz respeito àquilo que nós necessitamos para a nossa sobrevivência, nos será acrescentado. Nós não podemos subverter essa ordem, e santificar o nome do Senhor, eu entendo que significa colocá-lo acima de qualquer coisa, acima de todo nome, é honrá-lo também com o nosso testemunho, com a nossa caminhada, vivendo os princípios, os valores que Ele estabeleceu na sua palavra. Dessa forma, nós também estamos dando honra a Ele, santificando o nome do Senhor, fazendo com que as pessoas olhem para nós e notem a diferença do comportamento da média das pessoas, e tenham vontade de viver aquilo que nós vivemos, e que chame a atenção. A palavra diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Isso é uma condição, é imperativo. E o mesmo texto diz que nós nos colocamos muitas vezes numa condição de inadequação diante dessa verdade, né? E o texto diz, quando o sal se torna insípido, ele só serve para ser pisado pelos homens. Quando a luz não é efetiva, é como se ela tivesse guardada debaixo de uma mesa, debaixo de algum lugar, onde ela não tem incidência nenhuma. Em nome de Jesus, se aproprie dessa verdade, seja sal, seja luz em todo o tempo, e dessa forma você estará santificando ao nome do nosso Deus. Que nada e ninguém roube essas verdades da sua vida. O inimigo a todo momento tenta fazer com que nós desviemos desse caminho, de não reconhecer o Senhor, Deus da criação, o Deus que está no céu, e de não santificar o seu nome com o nosso comportamento, com a nossa postura, que em nome de Jesus, você e nem eu caiamos nessa armadilha e honremos ao nome do nosso Pai. O próximo ponto diz, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Imagina o céu, se tem algum nível de desorganização. Imagina se no céu existe desobediência a Deus. Quando isso aconteceu, né, e nós conhecemos a história, quando alguém quis tomar o lugar de Deus, quando a vaidade tomou conta do coração do anjo chamado Lúcifer, que era um ministro de louvor responsável, principal responsável pela adoração, ele foi expulso desse lugar. No céu não há desorganização, no céu não há falta de obediência, de reverência a Deus, e o texto aqui diz, né, que nós temos que implantar essa cultura, né, viver essa cultura que existe no céu, aqui na terra. Viver o reino de Deus, o governo de Deus sobre as nossas vidas, e andar segundo a vontade dEle para nós. Lá, na carta de Paulo aos Romanos, Paulo nos dá uma dica de como andar dessa forma, né? Através da transformação da nossa mente, renovando a nossa mente em todo o tempo. E como fazer isso?
orando, tendo uma vida devocional, buscando a Deus em todo o tempo com a leitura da palavra, para que nós possamos conhecer, e aí ele fala sobre a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Então ele diz para nós não tomarmos formas desse mundo. Deixa eu ler o texto aqui, Romanos 12, no capítulo 2, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o inimigo quer a todo tempo é bombardear a nossa mente, para que nós tomemos forma desse mundo, para que nós não vivamos o reino de Deus, para que nós não vivamos nessa cultura do céu, para que nós entremos nessa cultura do caos, da desorganização, da irreverência, da total e completa inversão de valores. É isso que ele quer, é dessa forma que ele quer que nós vivamos de acordo com a nossa própria vontade, de acordo com a nossa natureza, que é pecaminosa. E o que o Senhor propõe aqui para nós, o que Jesus propõe aqui para nós nessa oração, é que nós busquemos em todo o tempo o reino de Deus e que andemos segundo a vontade dEle para nós, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Se hoje a vontade que você tem para a sua própria vida está te levando para um caminho de destruição, saiba que o que Deus tem para você, que a vontade dEle para você, não é só boa, mas ela é boa, perfeita e agradável. Aliás, as coisas nas nossas vidas desandam quando nós resolvemos andar segundo a nossa vontade. Quando nós devemos andar segundo a nossa própria inclinação da nossa carne. E aí nós, naturalmente, vamos trilhar um caminho de iniquidade, um caminho de pecado. Que em nome de Jesus você não entre, não caia nessa armadilha, porque esse é um caminho de morte. Nós lutamos aqui contra vícios, contra compulsões, contra dependências que nos levam à total destruição. E eu vejo muitas vezes as pessoas pedindo, inclusive para nós, pastor, ora para que essa vontade saia da minha vida, ora para que o demônio pare de atuar na minha vida e eu deixe de ter vontade de fumar um cigarro, de usar qualquer outro tipo de substância. Eu creio que o Senhor é poderoso para que isso aconteça. Mas, em algum momento, na trajetória, foi tomada uma decisão de experimentar essas substâncias, de fugir da boa, perfeita e agradável vontade de Deus e viver a própria vontade. Seja como forma de fuga, para poder preencher um vazio, para trazer uma resposta para algo no momento, para trazer algum nível de prazer diante de um momento de sofrimento, seja para curtir simplesmente, né, para se socializar e acabou caindo numa armadilha terrível, mas sempre é possível voltar atrás, no ponto onde foi dado o primeiro passo para esse caminho de morte. Eu sempre gosto desse exemplo aqui, né, que nos mostra que a trilha errada começa com um passo apenas para o lugar errado. Se a gente está trilhando esse caminho aqui, em algum momento dá um passinho só para a direita e continua seguindo, com o tempo nós estaremos muito longe do ponto em que nós deveríamos estar trilhando, que era o caminho reto. Mas Deus é bom e Ele sempre está disposto a nos perdoar. E se nós voltarmos para a trilha correta e trilharmos o caminho que Ele tem para nós, a vontade dEle vai se estabelecer nas nossas vidas e viveremos o propósito que Ele tem para nós. E o que Ele tem para mim e para você é vida, e não só vida, mas vida em abundância, plenitude de vida. Portanto, meu querido, minha querida, busque em todo tempo andar de acordo com os princípios desse reino, debaixo dessa cultura, né, em que Deus governa, em que a vontade dEle é vivida em todo tempo, para que você possa, em nome de Jesus, ter todas as respostas para as suas inquirições, entender o propósito da sua vida e para que você possa viver feliz em todo o tempo e não tendo pequenos episódios de alegria.
Porque quem anda com o Senhor, quem vive nesse reino, mesmo que esteja passando por dificuldade, mesmo que esteja passando por algum nível de sofrimento, é feliz em todo o tempo, porque Ele nos traz essa plenitude, Ele faz com que nós vivamos nessa condição, porque Ele nos ama e é o maior interessado nas nossas vidas. Então, que nós possamos andar dessa forma, em nome de Jesus. O próximo ponto é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que nós possamos ter a humildade de, todos os dias, pedir a Deus, né, o coeficiente necessário para aquele dia. É interessante porque é lícito sim que nós almejemos outras coisas, para além do que é a nossa necessidade para a sobrevivência. O pão diz respeito à nutrição do nosso corpo, à nossa sobrevivência. Mas o Senhor acrescenta às nossas vidas à medida em que nós o colocamos em primeiro lugar, à medida em que nós não colocamos as coisas, né, nas nossas vidas como prioridade. Ele nos abençoa assim, com bênçãos materiais, Ele nos abençoa com recursos, para que inclusive o propósito dele seja cumprido através das nossas vidas, de ir e levar o Evangelho, de levar essa mensagem em tempo e em fora de tempo, em todos os lugares do mundo. Ele nos abençoa. Mas o que Ele está nos ensinando aqui é para que a gente tenha que andar por fé em todo o tempo, e pedir, né, a Ele o coeficiente necessário para aquele dia. Lembra que quando o povo hebreu estava na travessia ali do deserto, uma viagem que deveria demorar alguns dias e acabou perdurando por 40 anos, porque o Senhor tinha um propósito nisso, de tratar o coração daquele povo antes de entrar na terra prometida. O Senhor derramava todos os dias, o coeficiente necessário para a sobrevivência. As roupas não estragavam, as sandálias não gastavam, e todos os dias o maná caía do céu. E aqueles que tentavam, por falta de fé, estocar maná para o dia seguinte, tinham a surpresa de encontrar somente bolor, né, naquele alimento que eles tinham guardado. Isso nos mostra também que a gente tem que ter um coração que, quando nós temos o suficiente para nós, e no momento desse de dificuldade, nós não precisamos estocar. Nós podemos repartir com aqueles que estão passando necessidade e dificuldade, que o Senhor vai derramar a provisão do dia seguinte nas nossas vidas, assim como nós somos instrumentos na mão dEle para ser provisão na vida das pessoas que estão passando por algum tipo de necessidade. Hoje, por exemplo, nós estamos gravando aqui essa mensagem na quarta-feira, dia anterior à reunião do Reviva, foi o dia de distribuição de cestas básicas aqui na IA Church, Associação Aviva. É impressionante ver a quantidade de pessoas que estão passando por dificuldade, por necessidade disso que é algo que é inerente à nossa existência, à nossa sobrevivência, que é o alimento. E muita gente, queridos, sai até com a cesta básica daqui, sem ter a certeza de que vai ter o gás para cozinhar. Então a gente já vê ações feitas por entidades que estão entregando, nós fizemos isso durante o ano passado inteiro também, em comunidades aqui do entorno, entregando comida pronta, porque as pessoas já não têm mais gás de cozinha para cozinhar na sua casa, para fazer o alimento na sua casa. E a gente tem acompanhado, inclusive, aí a evolução do preço, né, dos combustíveis e gás também. Então, estou trazendo um pouquinho da conjuntura que nós estamos vivendo, para que nós possamos aplicar essa palavra, refletir, né, em como nós temos que caminhar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O Senhor vai acrescentar na sua vida o pão, aquilo que é necessário para a sua sobrevivência todos os dias, mas também seja alguém com o coração aberto para abençoar a vida das pessoas que estão passando por algum nível de dificuldade, em nome de Jesus. O próximo ponto diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Quero que você faça um exercício aí, de refletir sobre como
você tem se comportado diante das ofensas, diante das questões que de alguma forma têm te ofendido? Você tem verdadeiramente perdoado? Se o perdão que você pede a Deus pelas faltas que você comete, pelos pecados que você comete, estiver vinculado mesmo ao perdão que você tem liberado à vida das pessoas, você tem a certeza desse perdão? O Senhor diz, né, lá em 1 João 9, quando nós nos arrependemos e pedimos perdão, Ele é fiel, né, para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E nós, da mesma forma, temos que caminhar dessa forma, dessa maneira, né, com as faltas, com os erros que as pessoas cometem contra nós. Eu penso que o perdão é a maior expressão do amor. O Senhor fez o maior gesto de amor pela humanidade para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. E Ele entregou o Seu Filho por amor a mim e a você, para que nós tivéssemos a remissão dos nossos pecados, e não só isso, mas acesso a uma vida eterna, a salvação das nossas almas e a vida eterna com Ele. O amor dele vai muito além do que nós possamos pensar e imaginar e exercer. Mas da mesma forma, nós temos que agir com a vida para com as pessoas com as quais nós temos convivido, e que, assim como nós, são falhas, e podem cometer alguma falha, algum erro, podem nos magoar, podem eventualmente falhar conosco. Nós temos que liberar o perdão, e a gente sempre fala que o perdão não é algo que tem que partir de um sentimento. Eu vejo muitas pessoas que pedem oração para nós, mas pastor, eu não consigo, né? Peça para que Deus mude o sentimento que eu tenho em relação à pessoa, à situação que eu vivi. E muitas vezes isso acontece, mas na maioria das vezes isso só vai acontecer quando, por obediência, nós liberamos o perdão para essa pessoa. Quando, por obediência, nós verdadeiramente quitamos a dívida com elas. O perdão é literalmente abrir mão de ter razão. É literalmente sofrer uma falta, né, e estar ali contundido, e estar ali doendo, e estar ali magoado, e estar ali muitas vezes com raiva por conta da situação, e você não se vingar da pessoa, e você, com o coração aberto, perdoá-la e continuar na caminhada. Quantas faltas nós cometemos, né, durante o período em que estávamos com os olhos literalmente tapados e cegos. Isso, inclusive, é uma recomendação, né, que sempre fazemos, né, aqueles que viveram, por exemplo, debaixo do jugo da dependência química durante muito tempo. Quantas pessoas magoaram no caminho? Quantas pessoas foram feridas? E a gente sempre fala, faça um inventário e peça perdão a todas elas. Muitas vezes o perdão não vem de forma, né, no mesmo momento em que ele é pedido, mas graças a Deus a gente tem vivido ao longo desses 12 anos aqui que ninguém ficou sem receber esse retorno, mas nós magoamos, nós ferimos muitas pessoas no caminho. Não só somos feridos e magoados no caminho. Então que nós tenhamos a humildade de, quando magoarmos alguém, de quando cometermos uma falta contra uma pessoa, de pedir o perdão a ela, mas principalmente de liberar o perdão quando alguém de alguma forma nos ofender, nos magoar, nos ferir, não por sentimento, mas por obediência à palavra de Deus. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que nós possamos andar dessa forma. O próprio Jesus disse que com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados por Ele. Que, em nome de Jesus, essa medida esteja bem rasinha, para que possamos sempre ter esse coração perdoador. E quanto mais nós andamos dessa forma, quanto mais nós deixamos o amor de Deus tomar conta do nosso coração, mais nós somos capazes de perdoar. Eu te desafio a fazer esse exercício. Se você tem dificuldade, o Senhor está te visitando agora.
E você vai, se alguma situação veio à sua mente que você precisa liberar o perdão, libere agora. Terminando esse momento, faça contato com a pessoa, peça para que Deus prepare esse momento e libere o perdão, ou peça perdão se você foi aquele que ofendeu, mas não deixe de o fazer, porque isso é uma forma de expressão de amor também, e o amor é a essência de Deus. A palavra diz que Deus é amor, e que nós temos que amar uns aos outros aqui nos nossos relacionamentos, assim como Ele nos ama. O próximo ponto diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Normalmente, quando nós pensamos na tentação, nós somos naturalmente transportados, remetidos para uma situação em que tem um monte de demônios, Satanás está literalmente, nos levando para um caminho de perdição. Isso acontece, sim, ele sempre está, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, tentando criar situações para que nós erremos o alvo, para que nós caiamos na tentação. Mas nós precisamos pedir para que Deus, para que o Espírito Santo, que faz morada em nós, principalmente nos livre de nós mesmos, principalmente nos livre das nossas inclinações, principalmente nos livre daquilo que que aperta o nosso calo, o nosso calcanhar, que é o nosso ponto fraco. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe exatamente o que se passa na nossa mente, Ele sabe exatamente o que nós vamos falar antes que nós sequer tenhamos aberto a nossa boca. Ele sabe o que está no seu pensamento agora, nesse momento em que você está ouvindo essa pregação. O inimigo só nos conhece por aquilo que nós externamos, por aquilo que nós falamos, pelo nosso comportamento, pelos lugares onde nós estamos, com quem nós estamos nos relacionando. E dessa forma, ele vai nos conhecendo e sabe qual é a nossa fraqueza, aonde nós estamos mais inclinados para o pecado. E, portanto, basta evitar essas situações. Basta andar segundo o que a palavra de Deus estabelece para nós, para que nós estejamos longe da tentação. O Senhor te livra da tentação, o Senhor te livra de todo o mal, e eu peço para que Ele esteja te guardando nesse momento, para que Ele esteja blindando a sua mente. Mas nós nunca podemos nos esquecer que nós temos responsabilidade com as nossas escolhas, e nós devemos, ao fazer esse pedido, pedir para que Ele esteja guiando, e aí volta ao segundo ponto da nossa reflexão aqui, os nossos passos, para que nós andemos segundo a sua vontade, e não segundo a nossa própria vontade, e que em nome de Jesus, você vença todas as tentações, e que o Senhor te livre de todo mal, porque Satanás é mau sim, a palavra diz que ele veio para roubar, matar e destruir, mas a boa notícia é que o Senhor veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Esse é o complemento do texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 10. E a oração termina da forma que começou, prestando reverência a Deus, o colocando em lugar de honra, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que em todo tempo, em nome de Jesus, a sua vida reflita isso, o reino de Deus, que a sua vida glorifique ao Senhor, e que a glória dele te alcance, não só para que você seja abençoado, mas que a glória dele seja, em nome de Jesus, manifesta na sua vida, para que você alcance a vida das pessoas com as quais você tem interagido e vivido todos os dias, e portanto que ela se manifeste através da sua vida, em nome de Jesus, porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre, e até que Jesus venha, ou até que Ele nos leve, que a sua vida seja um altar de adoração a Ele, que você possa louvar e glorificar o nome do Senhor, que a sua vida declare que existe um Deus no céu, um Deus criador, um Deus que te ama, um Deus que você o coloca em primeiro lugar na sua vida, e portanto você santifica o nome dEle,
que você sempre busque viver de acordo com a vontade que Ele tem para você, que é boa, perfeita e agradável, e segundo os princípios estabelecidos no seu reino. Que o pão nunca falte na sua mesa, a ponto de sobrar, para que você divida com as pessoas que têm necessidade. E olha, Cristo é o pão da vida. Ele fez essa declaração acerca de si mesmo, que você possa, em nome de Jesus, principalmente, testemunhar dessa verdade e levar esse pão à vida das pessoas, que esse pão verdadeiramente vai saciar não só a fome física, mas vai saciar a pessoa na sua plenitude, corpo, alma e espírito. E o pão também, para saciar o nosso corpo, que ele não falte para você e que você tenha o coração aberto para alcançar e abençoar a vida das pessoas que estão passando por algum nível de dificuldade. Que você tenha a humildade de pedir perdão àqueles que você cometer alguma ofensa, mas também de liberar o perdão quando de alguma forma você for ofendido, porque é exatamente assim que o Senhor nos trata. Eu imagino se o Senhor colocasse alguma outra condição na minha vida para que o perdão fosse liberado por mim. Misericórdia. Quando nós verdadeiramente nos arrependemos e pedimos perdão, Ele simplesmente nos perdoa. Que a gente possa, da mesma forma, agir na vida daqueles que cometerem alguma falta, alguma ofensa contra nós. E que nós sejamos libertos das tentações e do mal, porque o inimigo de verdade está procurando tragar a quem possa, é isso que a palavra diz. Mas o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. O inimigo pode tentar, mas ele não vai conseguir te atingir em nome de Jesus. E toda a luta vai fazer com que você se aproxime ainda mais do Senhor e que você seja aperfeiçoado e que seu caráter se aproxime cada vez mais da estatura do varão perfeito que é Cristo. E que o reino de Deus, o poder dele e a glória se manifeste na sua vida em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Se aproprie dessa palavra. Leia esse texto, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 13. Aliás, eu recomendo muito que você leia todo o capítulo 6, mas para refletir mais, porque o Espírito Santo continue falando contigo, leia esses versos. Eu tenho certeza que ele vai trazer mais e mais revelações à sua vida e que você vai continuar sendo abençoado com essa palavra. Agora nós vamos para a partilha, que eu falei lá no início da nossa reunião. O que é a partilha? Partilha é um momento em que nós dividimos os grupos de acordo com a necessidade de cada um. Então, nós já temos 2 rodas formadas, e se tivermos pessoas que estão participando desse momento pela primeira vez, vamos formar mais uma, a nossa chamada roda de boas-vindas, e elas serão, hoje, por razões óbvias, totalmente virtual. Então, as pessoas que já participam da reunião já receberam o link, através dos grupos, mas se você está aqui pela primeira vez, e quer participar, quer conhecer o trabalho, essa roda inclusive vai ser comigo, mande uma mensagem para esse número de WhatsApp que está aí na sua tela agora. O Fernando Santin é quem vai falar contigo e nós vamos encaminhar o link para que você participe. Se você já participou de outra reunião e ainda não está no grupo por algum motivo, mande uma mensagem também e nós vamos te encaminhar o link para você participar ou da roda de codependência ou da roda de dependências e compulsividades. Não deixe de participar desse momento. Tem muita gente que tem assistido às reuniões aqui, a pregação, o louvor, e não tem participado da partilha. Você está perdendo. É uma grande bênção. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar muito a sua vida nesse momento de partilha. Então, nós sempre fazemos um acordo antes da partilha, que é de preservarmos a história das pessoas, o testemunho das pessoas que estão participando conosco desse momento e de orarmos por ela. Então você vai estar participando de um ambiente seguro. São já 12 anos de ministério, nós nunca tivemos nenhum problema dessa natureza. O nosso compromisso é realmente
apoiarmos uns aos outros e orarmos uns pelos outros. E a palavra lá em Tiago 5,16 diz que muito pode em seu efeito a oração do justo. E a primeira parte desse versículo é: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para seres curados. É isso que nós buscamos. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. Cristo, quando nós nos aproximamos dele, conhecemos a verdade que ele é da palavra, desnuda tudo aquilo que está errado em nossas vidas. E nós começamos a lidar com isso, e isso traz libertação. Mas a cura vem por essa exposição, por confessar, por expor quais as nossas dificuldades. E eu declaro que você vai ser curado em nome de Jesus, mas é necessário que você participe desse momento. Nós vamos interromper agora a transmissão aqui pelo YouTube, continuaremos nas salas de partilha. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça a sua face resplandecer sobre a sua vida. E eu te espero aqui semana que vem, ainda estaremos com a reunião nesse mesmo modelo e, em nome de Jesus, a partir da outra semana, voltaremos a ter as reuniões híbridas, portanto, online e presencial ao mesmo tempo. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor e tome posse da palavra que foi liberada hoje, em nome de Jesus.